querido intercessor. Que a paz esteja com você, guerreiro de Deus. Nós agora vamos conversar também sobre armas de combate espiritual, juntamente com a pastora Silvia, e vamos falar sobre uma arma maravilhosa que, como guerreiros do Senhor, nós precisamos utilizar diariamente para enfrentar o mal: o louvor e a adoração. Olá, querido intercessor, estamos novamente aqui para compartilhar desse momento, o Momento Amai, a série 2 sobre combate espiritual. E nós prosseguimos. Quanta semente preciosa nós já tivemos nesse tempo, aprendendo tantas coisas sobre as armas espirituais, né? Sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus, sobre a palavra de Deus, né? Que é a nossa espada, sobre o jejum. São quantos princípios que nós estamos aprendendo. E este tempo é um tempo de reorganizar prioridades. O que isso significa? Que nós estamos aprendendo a olhar para o combate espiritual de uma forma diferente, reorganizando, né, as coisas que são importantes e aprendendo princípios que são essenciais da palavra de Deus, que nos orientam na nossa caminhada, na nossa vida cristã e na nossa caminhada enquanto guerreiros de Deus, enquanto soldados de Cristo nesta batalha. Orientação do Senhor para as nossas vidas, para que possamos sair mais do que vencedores, amém? Nós estamos hoje compartilhando sobre o encontro 19 e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre louvor e adoração. Talvez você pare para pensar, nossa, combate espiritual, guerra, louvor e adoração, parecem coisas tão diferentes, mas você vai ver que esse é um princípio que realmente não dá para desassociar da nossa caminhada enquanto soldados de Deus, enquanto guerreiros de Deus. Deus, ele nos chama atenção na sua palavra. Tem duas questões assim que são muito claras na palavra de Deus, que Deus busca, assim, podemos dizer assim, descaradamente na palavra, né? Nós temos lá Ezequiel 22:30, quando a palavra de Deus fala: busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha, né, por esta terra, perante mim, né, mas a ninguém achei. Então ele fala dessa busca de alguém que se colocasse no lugar, dessa posição, né, de intercessor. Ali Deus está falando que ele buscou claramente entre o seu povo. E outra é o nosso versículo-chave, outra busca clara na palavra de Deus, nosso versículo-chave hoje, que você pode até acompanhar lá no guia 2, no encontro 19, que é João 4:23, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, que ele fala assim, João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então Deus está procurando. Claramente são duas buscas de Deus que são muito claras e muito evidentes assim na palavra de Deus, que é por intercessores e por adoradores. Agora, quando você para pensar mais adoração, batalha espiritual, o que isso tem a ver, né? Nós precisamos compreender um pouquinho a questão da adoração. Até o John Piper, né, um pregador americano, ele fala assim que nós só vamos entender o real poder da oração e da adoração quando compreendemos o tamanho da batalha que nós estamos inseridos, né? Então, quando nós começamos a entender a dimensão desta batalha, nós vamos começar a compreender o real poder da adoração no combate espiritual, né? E a adoração, na verdade, ela não é... até a primeira vez que nós vemos ela aparecendo, a palavra adoração na Escritura, é lá em Gênesis 22, no sacrifício de Abraão e Isaac. Então, assim, até quando Isaac está subindo ao monte para sacrificar, e ele fala assim para o seu servo, fique aqui, que, né, eu e o menino vamos subir ali o monte e vamos adorar, e depois de tendo adorado, nós retornaremos. E ele, é a primeira vez que aparece essa inscrição adoração, é lá em Gênesis, e não está ligada à música. Então, nós compreendemos que a adoração é algo muito mais profundo, ela é uma parte essencial do relacionamento entre Deus e o homem. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele é.
não pelo que ele faz. A adoração era do patamar quando eu olho para Deus, não para suas mãos, por aquilo que ele pode fazer, mas para a sua face, né? No olho, na intimidade, na restauração da paternidade, nesse relacionamento do homem com o seu Deus. Então a adoração, ela é parte essencial do relacionamento de Deus com o homem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Apocalipse 4, do versos do 8 ao 10, nós vemos qual que é o ambiente onde Deus está. Ele está cercado, os céus é um ambiente cercado de adoração. Lá está escrito assim que os anjos adoram de dia e de noite, né? Eles repetem sem cessar: santo, santo, santo. Nós temos lá também escrito que os anciãos, os 24 anciãos, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Então, o ambiente onde Deus está é um ambiente cercado de adoração, e este é o ambiente para que eu e você fomos criados, né? Então, assim, nós fomos criados para habitar neste ambiente. Então, existe algo em nós que nos leva à adoração, mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, nós precisamos compreender isso. Para a gente entender isso dentro da batalha espiritual, do combate espiritual, nós precisamos compreender essa dimensão, né, da adoração como estilo de vida, e que ela faz parte da nossa caminhada. Então, enquanto soldados de Cristo, nós não podemos desassociar a nossa caminhada da adoração. Não, ela faz parte do nosso relacionamento com o nosso comandante, com Deus. E o louvor, ele é a expressão de um coração adorador. Né? Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então, assim, mas ela é a expressão do adorador. Né? Então, nós temos aí a adoração, adoramos a Deus pelo que Ele é e expressamos isso diante de Deus. E como que eu faço? Como que, né, Deus procura adoradores? Então, adorar é mais do que cantar e louvar. É isso que nós falamos aqui um pouquinho para a gente entender, que a prioridade da adoração, ela é clara nas Escrituras. Nós vemos isso, né, quando a palavra de Deus lá em João 4:23 diz que Deus procura, né, essas pessoas, procura os verdadeiros adoradores. Significa que existe uma prioridade, né, que a adoração é uma prioridade, né? E o que isso tem a ver? Nós vamos olhar a batalha espiritual, nós temos uma passagem na palavra de Deus muito clara do uso da adoração no combate espiritual. Nós temos lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, o rei Josafá, rei de Judá, quando ele está travando uma luta contra os moabitas e os amonitas. E ele recebe uma instrução de colocar os levitas, né, os responsáveis pela adoração, né, pela condução da adoração, à frente, né? Então ele vai com louvor e adoração, é que vai à frente da batalha, e Deus começa a confundir o inimigo, e Deus começa a operar ali, e eles vencem aquela batalha, né, louvando e adorando a Deus. E Deus opera. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então nós entendemos e nós precisamos compreender a dimensão da adoração dentro do combate espiritual, né? A adoração, ela leva-nos a obedecer e a nos comprometer com os planos e os propósitos de Deus na terra. A adoração autêntica, ela nos leva realmente a ter essa postura de guerreiro, de guerra, do cordeiro contra o poder do mal, contra o inimigo, né? Então a adoração, ela é uma arma de guerra e ela deve ser uma constante na nossa vida, né? Então, até tem o pastor Asaf Borba, tem um comentário, está lá no guia, no Encontro 19, você pode acompanhar. Eu vou estar lendo o que ele descreve aqui sobre a adoração dele. Quando compreendemos que a guerra espiritual na vida do crente é constante, pois o inimigo sempre está ao nosso derredor, lá em 1 Pedro 5,8, entendemos que viver esta vida de adoração é uma poderosa arma de guerra na presença das potestades e principados deste mundo, os quais não conseguem resistir quando se deparam com um adorador, isto é, com alguém que representa o próprio Deus na terra. Esta deve ser a vida de cada crente nascido de novo em Cristo Jesus, pois se não fosse assim, Deus não estaria procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus. Paulo e Silas na prisão, que adoraram a Deus e as cadeias caíram. Davi,
né? Davi, ele tocava a sua harpa e os espíritos que atormentavam Saul saíam. Então nós temos exemplos claros, porque onde há louvor e adoração, né? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então nós temos a manifestação da presença, e aonde há a manifestação da presença de Deus, o inimigo não resiste. Então o louvor e a adoração, eles são armas poderosas de Deus em nossas mãos, né? Então assim, Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, a um coração de um adorador, de alguém que se quebranta na presença de Deus, de alguém que busca a Deus pelo que Ele é. Então nós somos chamados, né? Então Deus está nos ensinando através da sua palavra que nós devemos estar constantemente caminhando em adoração e louvor a Deus. Isto abre caminho para a ação de Deus. Então comece a fazer uso dessa arma espiritual na sua casa, né? Comece a adorar a Deus, comece a encher o ambiente do seu trabalho, onde você pode estar, né? Aproveite esses momentos para adorar a Deus, para cantar, para salmodiar a Deus, né? Para manifestar realmente esse coração de adorador a Deus. Nós somos chamados a isso, e isso a palavra de Deus tem nos ensinado, né? Que cantando, orando e adorando, nós abrimos caminhos para Deus, para a operação de Deus, né? E para que o inimigo fuja, né? Seja colocado no seu devido lugar. Então, nós somos chamados a esta adoração. Então, a adoração como uma arma de guerra, né? Adore. E isso muda a perspectiva. Não sei se você já teve essa experiência, mas em alguns momentos da caminhada, momentos que eu tive muitas dificuldades, muitas vezes que eu tive dificuldade até nos meus momentos de oração, que eu tive alguma dificuldade, aqueles momentos que você vai diante da presença de Deus, que você se prostra diante da presença de Deus e parece que você não consegue falar uma só palavra, e de repente você começa a derramar teu coração em adoração, começa a adorar, a louvar a Deus, e começa a colocar hinos de louvor, de adoração, e começa a expressar esse coração de adoração, o ambiente começa a ser transformado e o teu coração começa a ser cheio da presença de Deus. Isso muda a sua perspectiva, o seu ânimo é renovado e as coisas começam, né, a ser transformadas ao nosso redor. Então assim, o louvor e a adoração é uma arma de guerra que está ao nosso alcance, né? E que a gente deve usar, né, constantemente. Então, e isso a gente afasta de nós, do nosso coração, muitas vezes uma atitude de murmuração, de desânimo, né? Ele é uma contrapartida. Então nós somos chamados para adorar, louvar e engrandecer a Deus. E isso vai realmente abrir as portas do céu e transformar realidades ao nosso redor. Amém, intercessor? Vamos orar então, vamos tirar esse tempo, vamos adorar a Deus? Amém. Senhor, nós estamos nos colocando diante da Tua presença nesse instante, Pai. E nós compreendemos isso, Deus, nesse momento, a Tua grandeza, Pai, o Teu poder, a Tua soberania. Senhor, não somos nada sem o Senhor. Como os Teus discípulos naquele dia que Jesus falou, vocês também não vão embora? E Pedro se levanta e fala, para quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Já não há mais como, Senhor. Não há mais como, Deus, não há mais possibilidade fora da Tua presença, Pai, porque a Tua presença nos atraiu, Pai. Senhor, o Teu amor cativou o nosso coração, Paizinho. O Senhor é, Deus, todo-poderoso, Pai, e nós não podemos nada sem o Teu amor, não podemos nada sem a Tua presença, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, neste instante, Pai, com o nosso coração conectado como, Senhor, servos do Senhor, Pai, como soldados do Senhor, mas sem perder essa essência de adoração, porque o nosso coração, Paizinho, clama a Ti, Pai, o nosso coração deseja a Tua presença, Pai, e nós precisamos do Senhor, Pai. A Ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre, porque só Tu és digno, Senhor, de receber, só Tu és digno, Senhor, de receber, o Deus que fez os céus e a terra em uma perfeição, ó Deus, um Deus que é amor, que excede todo o entendimento, ó Pai. Deus, um Deus que foi capaz de entregar seu próprio Filho por amor
a humanidade, Deus, por amor a nós. Ah, Deus, como não ser constrangido, Senhor, pela Tua presença, Pai. Como não derreter toda a frieza desses corações, ó Pai. Ah, Deus, por isso que nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, ó Deus, nesse instante. Reconhecemos, ó Deus, o Senhor que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a nossa estrela da manhã, o príncipe da paz, o Consolador, o Todo-Poderoso, o soberano, o onipresente, onipotente, Pai onisciente. Ah, Deus, em Ti, Senhor, são todas as coisas. Sem Ti nada disso teria sentido, Paizinho. Nós estamos aqui, o Deus que se revelou como Pai, e nos abraçou, mesmo não merecendo, ó Deus. Ah, Senhor, nós nos entregamos sem reservas ao Senhor e erguemos ao Senhor, ó Deus, esse trono de louvor e adoração, Senhor, e que seja destronado, Senhor, ao nosso redor, toda a artimanha do inimigo, ó Pai. Deus, e nós erguemos esse trono de louvor e adoração para que o Senhor se assente, Senhor, se assente sobre nossas vidas, toma o Teu lugar em nosso coração, toma o Teu lugar em nossa casa, toma o Teu lugar em nossa família, Deus, em nome de Jesus, porque eu sei, Senhor, que quanto mais próximos estivermos do Senhor, a consequência é a transformação de tudo que está ao nosso redor, Pai. Agora, Deus, nada disso faz sentido se não for ao Teu lado, e nós reconhecemos isso. Que isso fortaleça, Senhor, o nosso relacionamento. Senhor, realmente que o nosso coração esteja cada dia mais inclinado, Senhor, à adoração, de mais proximidade, de intimidade do Senhor. Que isso comece a cativar o nosso coração. Que isso comece, Senhor, a mudar as nossas emoções, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos agora, Pai, unidos nessa, Senhor, como uma só voz, ó Pai, um coração de adorador, de servos do Senhor, nesse instante, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 Jesus. Deus abençoe, amado.